O rebaixamento virou realidade para a equipe do Santos, apesar de estarmos apenas na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quais que são as evidências que mostram tudo isso que estamos pensando? Vamos falar sobre aqui desse vídeo, mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu conto com você, vamos rumo aos nossos 1.600 inscritos aqui no canal. Quando você vê equipes que lutam contra o rebaixamento, é muito fácil a gente entender que tem a tal cartilha. É muito famosa. A gente sempre fala da tal cartilha do rebaixamento. O time está seguindo esses passos aqui rumo à 2ª divisão. E o Santos está seguindo quase que a mesma coisa. Normalmente a gente evidencia esses problemas de cima para baixo, ou seja, é da diretoria, a cadeia alta de comando, até os seus grandes subordinados, que são os jogadores. E quando você pega a situação na tabela do Santos, que está nesse momento em 19º colocado, tendo 4 derrotas junto com o Sport, as equipes que mais perderam, você liga o alerta. É uma situação completamente preocupante. Apesar do campeonato ainda estar no início, o Santos está de malas prontas para a Série B. Ele não embarcou no trem, mas ele está arrumando as suas malas. E o jogo contra o Bragantino, na Vila Belmiro, ele ficou muito preocupante. Ao ponto de que o Santos teve uma semana inteira para treinar, que vazou e tal suposta escalação feita pelo Neymar, dada pelo interino César Sampaio, e que mostram que, por mais que o Santos tenha tempo para treinar, ele não está conseguindo encontrar padrão de jogo. E essa é uma palavra-chave, que é o padrão de jogo. Equipes que não estão brigando contra o rebaixamento, eles têm a sua maneira de jogar. Seja a sua maneira reativa ou seja a sua maneira propositiva. Ou seja, posse de bola, atacando o adversário. Ou uma maneira mais reativa, jogando um pouco mais no contra-ataque, ou marcando pressão, roubando a bola e indo em direção ao gol. O Santos não consegue fazer nenhuma das duas coisas. Ou seja, você permite com isso, estando perdido dentro de campo, que um adversário como o Red Bull Bragantino, que não tem os mesmos jogadores, os mesmos nomes que o Santos tem, venha até a Vila Belmiro e coloque em momentos do jogo com 70% de posse de bola sobre o Santos, oferecendo mais perigo, sobre o gol do Gabriel Brazão, e segundo os sites de estatísticas, o Red Bull Bragantino teve mais chances claras e acertou mais o gol que o Santos. Então você liga o alerta. Esse adversário está vindo na minha casa, está me dominando e está criando mais chances que eu. Por que eu não estou conseguindo me sobrepor a ele? E aí, quando você vê a tal cartilha do rebaixamento que eu falei, você consegue ver todas as evidências sendo cumpridas. E isso começa com a demissão do Pedro Caixinha, dada por Pedro Martins. Pedro Martins é o CEO do Santos, mas segundo Marcelo Teixeira, que é o presidente, quem bancou a contratação foi o próprio Pedro Martins. O Pedro Martins, ele chegou na entrevista coletiva do Santos e ele fez um diagnóstico muito bem feito, tá? Que o Santos passa por situações financeiras complicadas, que o Santos tem muitas multas rescisórias para poder pagar, mas infelizmente ele vai arcar com agora mais uma demissão e mais uma multa de 18 milhões. Eu estou falando do Pedro Caixinha porque o Pedro Caixinha é só uma sucessão de escolhas completamente incongruentes que as diretorias do Santos vêm tomando em todos esses anos. O time do Santos já chegou a procurar desde Cuca até Fábio Carilli, Pedro Caixinha, Fernando Diniz. Ou seja, você não consegue encontrar padrão naquilo que você quer. Sendo que, historicamente, o Santos é uma equipe que propõe jogo e que joga o futebol muito solto, muito rápido. E não consegue entender isso. As diretorias do Santos como um todo, e não só falando do Marcelo Teixeira, elas seguem um padrão resultadista. Ou seja, eu procuro um técnico para conseguir manter certos resultados, mesmo que seja um estilo desagradável ao torcedor. Porque o que importa no final é eu me manter vivo e conseguir minhas vitórias. Como? Eu não sei. Tanto que até agora o Santos está sem treinador, porque todos os treinadores do Santos foram atrás. Ninguém quis aceitar um projeto esse que não existe. E agora
o Santos ele está indo atrás de Vanderlei Luxemburgo. Quando você traz um Vanderlei Luxemburgo, que já se mostrou um técnico que não estava muito apto para atuar, por exemplo, no Corinthians, e que está há muito tempo agora fora do mercado, você não sabe o que esperar. Porque eu não sei se é o Luxemburgo do passado ou se é o Luxemburgo de trabalhos remanescentes, que é um time do Luxemburgo que não conseguia propor jogo como ele já fez, que é um time muito chamado pragmático. Eu não estou duvidando da capacidade técnica do Luxemburgo, todo mundo sabe disso. Mas vira uma incógnita, porque eu não sei qual estilo de jogo ele está querendo propor agora. Aparentemente, o que estão querendo com o nome do Luxemburgo é trazer segurança. Por quê? Porque ele é um técnico muito renomado, ele consegue lidar com medalhões, ele expõe respeito, e com isso, com o respeito, pode haver uma mudança de ambiente e uma mudança tática / técnica também no campo. Mas isso tudo é causado por uma espécie de aposta perante ao nome do Vanderlei Luxemburgo. E com isso você precisa entender se o técnico ele se encaixa no elenco atual. E aí fica muito complicado, porque como eu acabei de dizer, a diretoria do Santos não sabe qual perfil querer. Já foram no nome do Tite, já foram no nome do Sampaoli, já apostaram agora alguns dias no Sérgio Sampaio, Pedro Caixinha, e agora estão indo atrás do Luxemburgo. Com esse elenco atual, o que você consegue fazer? Essa é a grande pergunta. Porque o Santos, ele mostra até jogadores interessantes para se trabalhar. O Santos ele não tem um mau elenco. Eu sei que muita gente, quando pensa em questão de instituição, em questão de camisa, fica se comparando a outros times de mesmo patamar de grandeza de instituição, como por exemplo o Flamengo, o próprio Palmeiras ou o Atlético Mineiro. A questão é que o Santos não consegue ter um time que essas equipes têm. Não porque o Santos é menor que eles, todos são do mesmo nível de grandeza de futebol nacional. Mas a questão é que financeiramente o Santos não consegue ter. Apesar disso, o Santos ele tem mais time que o Red Bull Bragantino, ele tem mais time que o Mirassol. Porém, ele está abaixo que essas equipes na tabela. Então tem alguma coisa errada. O Santos não tem um mau elenco. Repetindo, não tem um mau elenco. Porém, não é de hoje que problemas acontecem com esses jogadores, que é a falta de sequência de jogos que muitos deles conseguem ter, ou seja, eles enfrentam muito problemas físicos e demoram muito para se recuperar de lesões, e quando voltam continuam tendo lesões, ou seja, tem um problema muito claro no departamento médico aí. E você vê que fisicamente os jogadores não conseguem manter uma certa ideia imposta pelo técnico. Alguns já tentaram fazer isso, como o próprio Pedro Caixinha, com esses jogadores, e também o Fábio Carille no ano passado em determinados momentos, que foi manter a marcação sob pressão. O time do Santos ele não consegue isso, ele consegue efetuar isso para os primeiros 20, 30 minutos. Mas mesmo quando ele consegue, ele chega um pouco atrasado nas jogadas. Isso está faltando tanto ajuste tático, quanto vigor físico para esses atletas. E por que o Santos está tendo problemas físicos, os jogadores não conseguirem aguentar fazer muito por muito tempo, sendo que ele tem muitas vezes a semana cheia para trabalhar? Porque ano passado, o Santos só tinha a Série B. Ele não conseguia, ele apresentava só um time lento. E agora ele tem a Copa do Brasil. Ele não está jogando nem a Sul-Americana, nem a Libertadores também. E agora que vai começar a Copa do Brasil, agora que o Santos vai ter a maratona de fato de jogar quarto e domingo. Antes ele não estava tendo isso, ele só estava jogando domingo por causa do Campeonato Brasileiro. E por que esses jogadores não conseguem fazer isso por muito tempo? Também tem um problema de preparação física. Você vê claramente alguns jogadores estando atuando, eles estão acima do peso. Como, por exemplo, o Gabriel Veron. Gabriel Veron, fisicamente, você está vendo que tem algum problema ali. Eu não estou falando que o jogador está sendo descuidado, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que há uma incongruência do que o Santos quer fazer com o que esses jogadores podem fazer no momento, devido à capacidade física. Mas eles são os jogadores que, tecnicamente, eles são bons. Você tem um meio de campo com uma certa qualidade. O João Schmidt, ele é um bom volante. O Pituca, ele não está numa boa fase. Não está. Desde o meio do ano passado, ele já não está numa boa fase. Mas ele é um jogador de boa técnica.
O Roleiser se mostrou um jogador muito bom, muito lúcido, para tanto fazer uma ponta direita, quanto fazer um meio-campo. Se você formar um meio-campo entre Pituca ou o Bom Tempo, João Schmidt, Roleiser, já que o Neymar não está, nem o Soteldo, você tem o meio de campo sim com qualidade. O problema é que o Santos está muito lento, tanto nas suas transições, quanto na tentativa de roubar a bola. E aí você precisa ver se os jogadores eles conseguem fazer isso, mas que há um problema na parte física, isso tem. E aí você vê que outro problema que atinge o Santos é a questão de formação de time. Porque apesar do Santos ele ter um time titular até que interessante, ali se a gente for pensar em questão muito ambiciosa, brigar por meio de tabela, digamos assim, hoje, que seria o grande sonho do torcedor santista, apesar do Santos estar brigando para não cair, é a questão de investimento. E aí tem um grande problema do torcedor brasileiro, junto com grandes comunicadores do Brasil, que é a questão de expectativa e a questão de jogadores quererem vir atuar simplesmente porque o time é grande. A gente está num outro mundo agora. Esse tipo de pensamento um pouco mais romântico, um pouco mais lúdico, ele precisa ser abandonado um pouco de lado. Ah, tal jogador não quis aceitar o Santos, ele desrespeitou a camisa do Santos. Não, não é porque ele desrespeitou a camisa do Santos, ele entende a grandeza do Santos. Mas o Santos não consegue oferecer um projeto a ele e não consegue ter algo ambicioso. Por que que o jogador queria atuar no Santos hoje, sendo que a briga do Santos é para não cair? Aliás, se os torcedores ou vários comunicadores estão reclamando do elenco do Santos, o elenco era para estar pior do que ele está. Porque ele só tem algum mínimo de qualidade devido à chegada do Neymar. O Neymar é que atraiu vários desses jogadores, inclusive o Roleiser, por exemplo. Se não fosse o Neymar, o Roleiser não estaria no Santos. E aí o Santos ele estaria sofrendo mais ainda, porque ele não teria um meia de armação. Soteldo, ao que tudo indica, a essa altura estaria machucado de qualquer jeito. Não teria mais o Juliano, e o Santos não teria quem armar. E aí você percebe que o Santos, infelizmente, hoje, ele está num patamar muito abaixo dos demais. Não há por que querer atuar num time hoje, por mais que ele possa até pagar para isso, sendo que ele não me oferece um projeto minimamente confiável e competitivo. Ele vai preferir atuar no Palmeiras, ele vai preferir atuar no Atlético Mineiro, ele vai preferir atuar no Flamengo, sem dúvida nenhuma. O mundo hoje é outro. Mas como que você conseguiria reverter essa situação? Entendendo que o Santos ele precisa arrecadar mais. E aí vai um grande problema. De novo, ontem no jogo contra o Bragantino, solta-se na transmissão que o Santos ele tem apenas R$500 mil de faturamento com a venda de bilheteria do jogo. R$500 mil de faturamento. De novo, o Santos dificilmente supera a marca de 1 milhão. Por quê? Porque a Vila Belmiro não comporta isso. O único jeito de você conseguir faturar 1 milhão seria aumentar o ticket do ingresso. Mas para que eu vou pagar um ingresso muito caro, sendo que a Vila Belmiro não me comporta um luxo ou minimamente condições de me dar qualidade para eu conseguir ver o jogo, barra o que o time pode propor também. Já passou da hora do Santos entender que precisa de um estádio, e esse estádio não pode ser em Santos. Por quê? Porque para o torcedor da capital se locomover até Santos, ele gasta combustível, ele gasta pedágio, o pedágio não é barato, não é nada barato, tá? Ele precisa de tempo também, porque muitas vezes os jogos eles são nos últimos horários. De domingo, a pessoa precisa voltar para a capital para poder trabalhar no dia seguinte. Seria muito mais fácil se o Santos ele construísse um estádio aqui na capital, aonde ele pegasse esse público que está aqui de São Paulo e da Grande São Paulo. Que pudesse ser na capital, que pudesse ser na região metropolitana de São Paulo. Mas que já ajudaria muito. Por quê? Porque a maior torcida do Santos está aqui. E com isso você tem mais probabilidade de poder ter um estádio maior e enchê-lo. O Santos é maior que a cidade de Santos, e nisso concordo com o Fábio Sormani. Para você conseguir um investimento maior, você precisa capilarizar esse público onde ele está. Ele não está em Santos. Então, isso eu concordo muito com o Pedro Martins. Essa ideia lúdica de saudosismo está matando um clube de futebol, porque ele precisa preservar
um estádio, um monumento que faz parte da sua história, que foi muito importante, que é a Vila Belmiro, mas ele precisa pensar com a cabeça de hoje. O futebol mudou, o futebol é movido a negócio. O futebol é movido a investimento, sua capacidade de conseguir captar recursos para conseguir bater de frente com equipes como o Palmeiras. Não vai conseguir, mas o Santos ele consegue subindo aos poucos. Então já passou da hora desses dirigentes entenderem que o Santos ele precisa pensar no futuro / presente. Porque é a mesma receita para você continuar ficando para trás. 500 mil contra 3 milhões, não dá nem para comparar. E aí você vê que os dirigentes eles não pensam muito nisso quando você vê falas sendo repetidas de presidente para presidente. O Andrés Rueda, ele se tornou uma figura muito caricata e muito criticada, e com razão, porque ele falou no início do campeonato de 2023 que o Santos ele não tinha nenhuma chance de ser rebaixado. Que o Santos ele estava pensando em Libertadores e que o Santos tinha time para isso. A mesma coisa disse o senhor Marcelo Teixeira. O Santos tem time para Libertadores e que não teme rebaixamento. Quando você vê dirigentes repetindo as mesmas frases, as mesmas falas prontas, é preciso ligar o sinal de alerta. Porque a receita está sendo feita. É o mesmo caminho. O dirigente não está se atentando na realidade do clube nesse momento. Nada leva a crer nesse momento que o Santos está brigando por Libertadores, mas a hipótese, o achismo, o acreditar é tentar dar uma resposta imediata para tentar passar um pano, para vendar os olhos do torcedor. Tudo isso está sendo seguido. E rodada vai passando e o Santos está se afundando no Z4. E aí fica muito complicado você ver algum destravamento disso quando o Santos ele está num momento muito parecido que a seleção brasileira também se encontra. A seleção brasileira, nesse momento, ela tem um time de até jogadores muito bons, né? Comparando com o Santos, é um time até que interessante, tem algumas peças. A seleção brasileira, obviamente, são jogadores de outro nível, mas são dois times muito parecidos. Estão reféns de um jogador hipotético nesse momento. O Neymar, ele chegou, ele deu esperança pra gente. Nos jogos que ele esteve titular em sequência, ele foi muito bem. E principalmente ele trouxe investimento e trouxe jogadores com ele. Isso é muito bom. Porém, a essa altura, a gente esperaria que o Neymar estivesse fazendo a diferença. E ele não está, por conta de incompatibilidade física, problemas de lesões que não são de hoje. E isso faz a gente ficar na esperança de que talvez o Neymar vai voltar. E quando ele voltar, ele faça a diferença. Mas nada leva a crer que o Neymar, mesmo voltando, ele possa fazer a diferença, porque cada vez mais ele vai precisar de mais tempo para se recuperar de lesão. E cada vez que ele entra em campo, a gente não sabe nem se ele vai terminar a partida, ou pior, nem se ele vai completar 20 minutos. O Santos precisa de um plano B. O Santos ele precisa se arrumar taticamente para não depender do Neymar. E quando tiver o Neymar, poder contar com ele, já no esquema tático muito bem feito. Mas ficar imaginando que o sistema ele precisa ser montado para o Neymar, sendo que o Neymar nem está, é você perder muito tempo. É igual a seleção brasileira não está conseguindo andar, porque o Neymar ele faz a diferença, isso é verdade, mas não está conseguindo encontrar o padrão tático. E já fazem 3 anos que a Copa do Mundo acabou. E a mesma coisa está acontecendo com o Santos. O ano já começou faz tempo, e mesmo assim ele está esperando o momento ideal para quando o jogador voltasse, nem sabe se ele vai voltar. E isso tudo entra em todas as camadas que eu falei. Planejamento, falta de entendimento tático, para qual treinador você vai querer, qual estilo de jogo, o que ele pode fazer com as peças que ele tem, tempo para trabalhar, tudo isso está sendo jogado fora. Porque agora começou a Copa do Brasil. Daqui a pouco vai acabar a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Ou seja, o Santos vai ter menos tempo para conseguir trabalhar. Por quê? Porque quanto menos fases dessas competições paralelas, mais datas do Campeonato Brasileiro vão vir. Ou seja, mais quarto e domingo. Significa que o técnico novo não vai ter tanto tempo assim para trabalhar. Menos mal que ainda vai vir a pausa para o Mundial de Clubes. Ou seja, vai ter um mês para conseguir botar o trabalho em dia, caso tenha algum treinador até lá. Mas
ao que tudo indica, o que tudo mostra, é que mesmo o Santos tendo tempo para trabalhar, ele não consegue colocar isso em prática, ele não consegue mostrar a evolução. E esse filme a gente já viu antes. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Tamo junto e até a próxima. Tchau!